Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos, como disse a Cíntia. É uma alegria poder estar compartilhando com vocês esses breves momentos aqui nessa casa. Essa casa que traz a todos nós um amparo que muitas vezes nós não nos damos conta de tão grande e tão importante que é. Mas para que possamos usufruir desse auxílio que é trazido a cada um de nós e que está disponível para nós, é preciso que sintonizemos com as energias positivas, com os benfeitores espirituais que nos envolvem nesse momento. E é importante que mantenhamos o nosso pensamento elevado, focado naquilo que aqui viemos buscar, para que realmente saiamos daqui melhores do que quando aqui chegamos. E dando início a essa nossa sintonia e também aproveitando para iniciar a nossa atividade da tarde de hoje, eu convido a todos que façamos a nossa prece inicial. Aqueles de nós que nos sentimos confortáveis, podemos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, lembrando do nosso Mestre Jesus, conversando com Ele assim dizendo: Jesus, nosso Mestre amoroso e bom, nós te agradecemos a oportunidade que nos concede de estarmos reunidos nesta casa em Teu nome. Sabemos, Senhor, que conhece as nossas necessidades. Sabemos também que tem consciência do quanto precisamos de Ti. E por isso, com respeito e carinho, te pedimos auxílio. Renova, Senhor, as nossas forças, o nosso bom ânimo. Dá-nos disposição para que possamos seguir as nossas lutas do dia a dia. Dai-nos discernimento para que possamos fazer as boas escolhas. E dai-nos também, Senhor, a coragem indispensável à prática de tudo aquilo que nos ensina no nosso dia a dia. Rogamos o auxílio para que possamos compreender os ensinamentos da tarde de hoje, a fim de que possamos praticá-los também na nossa vida. E assim sendo, agradecidos e felizes, nós damos início à nossa exposição doutrinária da tarde de hoje. Que assim seja. O tema proposto para a nossa conversa da tarde de hoje, aqui exposto no quadro, é o texto Soberanas Leis. Faz parte do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, livro esse que foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao nosso querido Divaldo Pereira Franco. Nesse texto que nós vamos trabalhar, Joana de Ângeles interpreta de uma maneira um pouco mais profunda o item 3 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse intitulado Eu não venho destruir a lei. E o item 3 fala sobre o Cristo. E começa nos dizendo assim o Evangelho: Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido dar seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Joana de Ângeles se apoia nessa passagem do Evangelho e discorre um capítulo todo do livro, a fim de que nós possamos entender o contexto no qual Jesus vem, encarna junto a nós, para que venha trazer as suas palavras que ficam eternizadas para toda a humanidade. E Joana de Ângeles nos inicia essa sua análise trazendo a todos nós o entendimento de que nós somos criaturas ainda muito imperfeitas. Nós temos as nossas dificuldades íntimas, temos as nossas imperfeições, temos os nossos erros, as nossas dúvidas, que são consequências de uma luta muito grande de cada um de nós pelo processo evolutivo. Nós somos levados a desenvolver as nossas experiências muito baseados nas escolhas que nós precisamos fazer. Nós temos o livre-arbítrio. E essas escolhas muitas vezes são baseadas nos nossos instintos. E muitas vezes, tomando decisões baseadas no instinto, onde a gente não usa a razão, onde a gente não usa a inteligência, é natural que nós venhamos errar. E errando, nós teremos dois caminhos a seguir.
a possibilidade de aprender com o erro e a possibilidade de continuar errando porque a gente se afiniza com aquela situação. E aí nós acabamos dando à vida esse duplo sentido onde a gente pode trabalhar o bem ou o mal. Entendendo que o bem e o mal não são criações divinas, são consequência das nossas escolhas. Aquilo que eu faço que gera benefício a todos é interpretado como bem. Aquilo que eu faço que possa gerar prejuízo a alguém, mesmo que traga benefício a mim, é maldade, é fazer o mal. E levando as nossas experiências baseados nessa dualidade, fomos desenvolvendo no nosso íntimo alguns sentimentos que vêm tornar a nossa vida muito mais apegada à imposição do que ao sentimento. E basta nós analisarmos a história da humanidade para entender que os grandes vultos da humanidade são aquelas pessoas que se imporam perante os outros. Os reis, os ditadores, os conquistadores. Pessoas que usaram da sua força, da sua imposição, da sua inteligência, muitas vezes, para se sobrepor perante a grande maioria das pessoas e se destacar. E Joana de Ângeles traz para nós essa análise, mostrando que, nesse contexto da humanidade muito apegada ainda à força física, iniciou Deus o processo de transformação da humanidade, trazendo a nós a ligação para com a religião, a fim de que pudéssemos começar intimamente, sem que nos dessemos conta, é verdade, mas iniciar intimamente um processo de sensibilização dos nossos sentimentos, a fim de que pudéssemos iniciar esse processo de transformação que não tem fim. E chegará ao seu fim, depois de longo tempo, é claro, mas que não tinha um prazo para terminar, porque depende de cada um de nós. É fruto dos nossos esforços. Nós tivemos as leis mosaicas, que foram trazidas por intermédio de Moisés, um intérprete da influência divina, né? Através da sua sensibilidade, ele conseguiu captar aquelas leis que nós conhecemos hoje como o Decálogo, ou os 10 Mandamentos. Mas também Moisés precisou, em virtude da rudez daquele povo, trazer leis mais severas. Leis que, analisadas de maneira mais fria, de maneira mais inteligente, demonstram a todos nós a questão punitiva. Era aquela lei do olho por olho, dente por dente. Imaginando-se que, se o Jefferson vai lá roubar o livro do fulano, eu vou cortar a mão do Jefferson e o problema se resolve. Entendendo que o membro não tem culpa daquilo que eu fiz, de nada adianta eu cortar a mão do Jefferson, porque ele vai continuar com aquela ideia de fazer a coisa errada, porque a mão não tinha esse poder. E sim, a nossa ideia, a nossa mente, o nosso íntimo é que nos leva a cometer os erros. Contudo, a época era algo necessário. Essa situação mais punitiva, a fim de que pudesse ser controlado um pouco o ímpeto daquele povo que era muito rude, que era muito bárbaro e que precisava ser educado. Um processo de educação rígida, é verdade, mas, porém, que tornou-se eficiente. Porém, anos mais tarde, séculos mais tarde, nós tivemos a bênção de receber ao nosso lado o nosso Mestre amado Jesus. E lembrando de Jesus, eu vou trazer as palavras de Joana de Ângeles, a fim de que não percamos a riqueza daquilo que ela tem a nos dizer. Jesus não veio submeter a humanidade, nem submeter-se às leis vigentes. Era ele portador de uma revolução que tem por base o amor, na sua essencialidade mais excelente e sutil, e que adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Joana de Ângeles nos diz que o amor naquela época era interpretado como uma fraqueza feminina. O amor era algo ligado à mulher. O homem não tinha esse sentimento, né? Então, por isso o homem era mais rude, o homem era mais bravo, o homem era mais áspero, né? E não se imaginava que pudesse o homem desenvolver esse sentimento dentro de si.
Porém, Jesus veio mostrar o contrário. E tudo aquilo que Jesus nos ensina é baseado nesse sentimento divino, o amor. Mas um amor um pouco mais profundo daquele amor que a gente conhece hoje. E qual é o amor que a gente conhece hoje? Hoje a gente ama tudo. Né? Eu vejo esse livro lá na prateleira da loja e penso, eu amei esse livro, vou comprar. Comprei. Eu vejo um cachorrinho lá na rua, eu amei esse cachorro, vou adotar para mim. Adoto. Eu vejo a roupa lá na loja, gostei daquela roupa, eu amei a roupa. Vou comprar roupa comigo. Eu caso lá com a minha esposa por amor, eu tenho meu filho, eu amo ele também. Eu tenho um bem que eu quiser, eu amo o meu bem. Aí acontece qualquer coisa que contraria a minha vontade, eu deixo de amar. Vou trazer um exemplo. A minha esposa hoje de manhã saiu de casa e disse que ia pintar as unhas. E ela perguntou para mim assim, amor, e quanto quer que eu pinte as unhas? Eu disse, eu quero que tu pinte de rosa. E ela, tá bom. E foi embora. Ela voltou de meio-dia e tinha pintado a unha de vermelho. Não amo mais. Porque ela me contrariou. É assim que a gente trata o amor. Tudo aquilo que me contraria é motivo para que eu deixe de amar. Então, analisando de maneira mais inteligente, a gente vê que o amor que nós imaginamos não é aquele amor do qual Jesus fala. É um amor diferente. E esse amor que nós estamos falando aqui agora, esse amor mais profundo, verdadeiro. Aquele amor que trata do Evangelho, que diz que não exige nada em troca, que tudo dá, que tudo faz, que sabe esperar, que perdoa. É um sentimento sublime. Aquele sentimento que a psicologia chama de amor ágape, o amor divino, o amor perfeito, puro, completo. Esse amor do qual Jesus fala e é a base de tudo aquilo que ele traz a nós. Joana de Ângeles segue dizendo assim, as do seu tempo, falando sobre as leis, eram leis injustas e condenatórias, punitivas e impiedosas. É aquelas leis que nós falamos de Moisés, que viam o ser humano apenas como um animal passivo de domesticação. E quando se lhe patenteava a rebeldia, tornava-se merecedor de extermínio para o bem da sociedade. Era olho por olho, dente por dente. Então, as leis eram negativas, eram impiedosas, eram punitivas. Porém, a superioridade espiritual e moral de Jesus entendeu a necessidade da lei, mas não a primazia desse código perverso. E submeteu-se, pois ele viera também para dar exemplo dos postulados que lhe encomendava, considerando respeitáveis os profetas e legisladores que estabeleceram essas leis nos seus respectivos períodos. Todavia, ele trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual e a ele voltando, o que alterava a estrutura da justiça, e não mais deveria ser punitiva ou destrutiva, mas sim educativa e reabilitadora. O que Joana de Ângeles nos diz nesse trecho? Jesus encarnou no ambiente terreno, vivendo e precisando se adequar àquelas leis que regiam a humanidade naquele momento. Na verdade, é a sociedade onde ele estava inserido. Jesus entendia a rudez daquele povo, a injustiça cometida pelas leis que estavam sendo vigentes, porém se submeteu a elas, respeitando tudo aquilo que havia sido construído até então. Porém, entendendo também a necessidade de um princípio de transformação, Jesus começou a trabalhar de maneira muito intensa a exemplificação daquilo que ele trazia dentro de si e queria deixar à humanidade, ou seja, a lei de amor. Tudo isso com o intuito de começar a semear nas criaturas e a todos nós que ainda estamos aprendendo com ele, a necessidade desse sentimento sublime na nossa experiência como um todo. Entendendo que tudo aquilo que eu faço para com as pessoas, para com a sociedade, para com todo mundo que faz parte da minha vida, que se relaciona comigo, tem as suas consequências. E essas consequências precisam ser pesadas antes de que eu venha levar a feito aquilo que eu tenho na minha mente, no meu coração, na minha vontade. Jesus traz a nós o exemplo, ou melhor dizendo, os exemplos, de que as coisas poderiam ser diferentes quando nós agimos de maneira diferente. Por isso Jesus disse, eu não vim destruir a lei, porém vim cumpri-la. Mas de qual lei Jesus falava?
da lei divina. A lei que traz a todos nós a realidade. Porque segundo Joana de Ângeles nos diz, bem no princípio desse capítulo que nós trabalhamos, Deus, na sua infinita sabedoria, criou tudo em harmonia. Por mais que nós imaginemos que vivemos num caos e que tudo está descontrolado, nós vivemos dentro da harmonia divina, porque faz parte do processo de evolução de cada um de nós. E para ilustrar um pouquinho o que eu quero trazer com essa explicação de Joana de Ângeles, eu peço que imaginemos nós um aquário. Dentro do aquário tem os peixinhos andando, cada um para um lado. Se a gente botar um, ele vai estar tranquilo. Se a gente botar 50, eles vão dar um jeito de estar se mexendo lá dentro. Mas se a gente olhar aquela água por cima do aquário, a água está bem tranquilinha. Lá embaixo, no fundo da água, está um caos. Está todo mundo se batendo, indo para um lado para o outro. Mas lá em cima está tudo tranquilo. Quem observa de cima, enxerga o caos lá embaixo. Mas está tudo tranquilo, porque está tudo dentro do programado. Então é preciso que nós entendamos que nós não estamos perdidos no mundo. É preciso que nós entendamos que o mundo não está perdido e que tudo está fora de controle. Não, de forma alguma. E nunca acontecerá isso, porque Deus rege a tudo e a todos. Nós estamos vivendo o momento mais propício à evolução de cada um de nós. Estamos aqui inseridos no plano físico, reencarnados, vivendo esse momento tão difícil de uma pandemia, de dificuldades econômicas, de problemas de saúde, de dificuldades de relacionamento, de crescimento moral, espiritual, de trabalho contra vícios, contra imperfeições. Estamos numa luta constante, onde muitas vezes a gente se sente perdido e não sabe nem para que lado ir. Porém, está tudo dentro da normalidade. Porque estamos aprendendo, meus amigos e minhas amigas. Deus está ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e nos incentivando, para que no meio desse aparente caos no qual nós vivemos, nós possamos encontrar a paz que há de nos levar ao nosso objetivo, que é a perfeição relativa, que é a felicidade, que é a paz, e como nos ensina que espera Jesus, que seja o amor. É preciso que estejamos conscientes do caos onde a gente vive, caos esse imaginário, que trata-se de um momento de harmonia universal, tudo sob o controle divino. Mas nós precisamos colaborar para que a minha parcela de contribuição seja positiva, para que o caos aparente possa ser eliminado. Porque cada um de nós contribui um pouquinho para que tudo seja como é. Não podemos nos imaginar isentos de responsabilidades. Tudo o que eu faço gera repercussão. Ou vocês acham que a nossa sociedade hoje é assim por quê? Porque nós a fazemos assim. Não, mas eu não faço nada. Nós fazemos. O nosso modo de contribuição é que precisa ser analisado. E para nós termos base de escolha naquilo que a gente leva às pessoas, daquilo que a gente leva à sociedade, ou seja, do tipo de contribuição que eu levo ao ambiente ao qual eu vivo, eu preciso me basear no Evangelho de Jesus. E lembrar que Jesus não veio destruir as leis, mas veio cumpri-las. E eu preciso aprender a cumprir essas leis também. Porque leis foram feitas para cumprir. Nós temos as leis humanas, que muitas vezes são falhas, porém são necessárias. E ao cumprir essas leis, nós estamos aprendendo a nos educar. E a gente sabe que a lei tem função educativa, tal qual nos diz Joana de Ângeles. As leis têm que deixar de ser punitivas e tornar-se educativas. É tipo as leis que a gente tem em casa. Quem tem filho pequeno sabe. Filho, não pode botar a mão na tomada. Por quê? Bota a mão lá, tu vai saber. A gente não vai fazer isso. Nós vamos explicar. Filho, tu pode assistir TV até determinado horário. Depois daquilo não pode mais. Ah, mas eu quero. Não, é as nossas regras. Por quê? Porque a gente precisa educar a criança.
Filho, tu tem que fazer o teu tema da escola até tal horário. Depois que tu terminar, tu pode fazer assistir a TV. São regras que educam, que ajudam a desenvolver a nossa inteligência, ajudam a desenvolver os nossos sentimentos, ajudam a desenvolver a nossa capacidade de nos relacionar. Se nós não colocarmos regras, todo mundo faz o que quiser, a hora que quiser. E aí vira um caos, porque nós só aprendemos a pensar em nós. Nós temos um instinto de sobrevivência, que nos leva a fazer escolhas para que eu esteja bem. Agora, quando eu aprendo a me relacionar com as pessoas, eu entendo que eu preciso estar bem, mas as pessoas também têm a sua necessidade de estar bem. Isso é conviver. Entendendo que a minha necessidade vai até determinado ponto. Depois daquele ponto começa a necessidade alheia. E assim nós nos relacionamos. Aprendendo com a convivência, aprendendo com os limites que nos são impostos, aprendendo com as leis que regem as nossas vidas. E se nós queremos aprender, precisamos estar dispostos a seguir as regras que nos são determinadas. E existem essas regras muito importantes, que são as regras divinas, que a gente imagina que não conhece, porque não estão escritas em lugar nenhum, porém, no Livro dos Espíritos nos diz, porque Kardec questionou onde é que estavam escritas as leis divinas. E a resposta foi muito interessante, que diz que elas estão escritas na nossa consciência. Ou seja, a gente sabe, lá no fundo, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Basta que nós aprendamos a ouvir o nosso sentimento, dando a resposta àquilo que nós precisamos fazer. E se nós temos alguma dúvida, baseemos-nos em Jesus, quando Ele nos diz: fazei ao próximo o que queres para ti mesmo. Esse é o nosso norteador de tudo aquilo que nós precisamos fazer. Se eu tenho alguma dúvida referente a algo que eu posso fazer, eu vou me questionar. Se eu estou fazendo isso, eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Se eu não gostaria, já tenho motivo para que eu não faça. E eu preciso pesar as consequências dos meus atos, das minhas atitudes, para que eu possa começar a ter noção das minhas escolhas. Um exemplo é a situação que a gente vive lá na Europa, né? Essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Os russos não medem os efeitos, as consequências dos seus atos. Quantas pessoas sofrem, padecem por causa de quirelas, de quimeras entre pessoas que não se conhecem direito, que não chegam nem perto uma da outra e que não se dão o tempo para o diálogo e para o entendimento. Muita gente sofre, muitas pessoas perdem a vida, muita dor e dificuldade é trazida para muitos por teimosia de alguns poucos. Então, entendendo que se nós como humanidade ainda somos capazes de criar guerra, e quando a gente fala guerra, não é só aquela guerra grande lá onde se usa armas, onde se mata pessoas. Muitas vezes nós criamos guerra dentro da própria casa. Nós criamos guerra com o esposo e com a esposa, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, onde a gente não usa armas, mas onde a gente usa a nossa boca, onde a gente usa os nossos pensamentos para ferir, para falar palavras duras, para arranjar discórdia e desavença. São pequenas guerras que nós causamos e que têm também as suas consequências e que precisam ser refletidas por todos nós. O intuito da nossa conversa na tarde de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, trazendo como base essa reflexão de Joana de Ângeles, frente à análise de Jesus, caracterizando a necessidade da humanidade e adequando as leis divinas para que pudéssemos entendê-las de maneira mais intensa, a fim de que pudéssemos absorvê-las, estando aptos assim a praticá-las, trazendo toda essa realidade para o nosso dia a dia, para que o Evangelho e os ensinamentos de Jesus possam estar presentes conosco sempre. Esse é o objetivo da nossa conversa. Entendendo que Jesus, no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de pensar, tinha por objetivo esclarecer todos nós, que ainda, apesar de passados 2000 anos, temos necessidade de esclarecimento. Nós ainda não conseguimos compreender aquilo que Jesus veio nos ensinar. E basta olharmos para o mundo lá fora,
Basta olharmos para dentro de nós para entender que é uma realidade. Nós temos um universo de coisas dentro de nós a conhecer. Porque, peço até perdão pela sinceridade, mas nós ainda não nos conhecemos. E basta a gente ver, tem uma mosca aqui que está me rodeando, mas vamos lá, é a minha irmãzinha mosca, né? Depois eu te dou um toque. A hora que a gente entender como nós realmente somos, nós vamos nos transformar. Nós vamos aprender a agir de maneira diferente. Para a gente ver como a gente não se conhece, basta nós ficarmos bravos. A gente perde o controle. E a gente só perde o controle quando a gente não se conhece. Porque quando não sabemos das nossas imperfeições, dos nossos limites, das nossas dificuldades, no momento em que a gente está beirando lá, cair no precipício, a gente bota o pé no freio e a gente se controla. Agora, quando eu não me conheço, aí é aquela carroça morrabaça sem freio, né? Seja o que Deus quiser. E nós precisamos aprender a nos educar. Nós precisamos aprender a nos conhecer. E para isso nós precisamos da ajuda de Jesus. Entendendo que Jesus é o mestre dos mestres. Jesus veio ao nosso lado para nos educar. Para se tornar, e se tornou de verdade, o nosso modelo e guia. O que é o modelo? O modelo é aquele ao qual a gente vai se espelhar. Mas o espelhar, não entendamos como aquela imagem, quando a gente se olha no espelho, a gente vê a imagem ao contrário, né? Não vamos se imaginar o contrário de Jesus. A gente vai se imaginar como eu estou refletindo aquilo que Jesus mostra para mim. É esse reflexo das boas ações, do controle emocional, dos bons exemplos, da paciência, da caridade, do perdão, para que assim nós possamos mudar o nosso modo de conduta e nos transformarmos numa pessoa de bem, tal qual nós encontramos no Evangelho. Mas para isso nós precisamos ter esse entendimento. Não basta eu ter o Evangelho lá dentro da minha casa, né? Aí eu tenho o Evangelho lá guardadinho em cima da cabeceira da cama e ele fica lá, tá grosso assim de pó, porque eu nunca abro. O Evangelho, para estar fechado, não serve para nada. Aí pode botar qualquer livro lá para juntar pó, não tem problema nenhum. Agora, a gente tem aqui também que a doutrina espírita, na verdade, nos aconselha a gente fazer o Evangelho no lar. Aí a gente marca, né? Vamos fazer o Evangelho do lar lá todo sábado às 2h30 da tarde. E a gente se reúne para fazer. Mas muitas vezes a gente não se dá conta da forma como a gente faz o Evangelho no lar. Aí a gente chega em casa e já começa a brigar porque está a porta aberta, porque está a louça suja, porque as crianças fizeram bagunça aqui, e aí começa uma discussão, aí falta 5 minutos para sentar. Olha aí pessoal, tem Evangelho. Aí todo mundo respira fundo, senta e vai lá fazer o Evangelho. Será que fica bom esse Evangelho? Não fica. Por quê? O ambiente que nós criamos nos minutos precedentes não é adequado à presença dos benfeitores espirituais. E vocês acham que o benfeitor espiritual vai ficar esperando lá a gente brigar para depois vir nos ajudar? Não. Nós precisamos estar receptivos. Então, no dia que a gente tem o Evangelho no lar, por mais dificuldades que nós tenhamos, vamos nos esforçar para nos harmonizar. Evitar as discussões, evitar as brigas, evitar falar alto, evitar bater porta, evitar tudo aquilo que traga desarmonia. Para que a gente crie um ambiente propício à presença dos benfeitores espirituais, que virão lá para nos ajudar, mas nós precisamos nos fazer merecedores do auxílio. Não se dá, como nos ensina o Cristo, pérolas aos porcos. Nós precisamos estar receptivos a essa ajuda. E a ajuda estará presente, tenham certeza. Porque nós temos que fazer a nossa parte. E Jesus nos traz os exemplos. Precisamos estar sempre conscientes disso. Por mais que nós tenhamos dificuldades nas nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, jamais percamos a fé, jamais percamos a coragem e jamais tenhamos dúvida de que nós somos capazes de vencer. Tudo, por mais difícil que pareça, está sob o controle divino e tudo está dentro do programado. Sigamos nos esforçando, lutando contra as dores, contra as dificuldades, contra os medos, contra as angústias, procurando nos esforçar no relacionamento para com as pessoas,
lembrando de que eu preciso me dar bem com todos. Se tem alguém que não se dá bem comigo, o problema não é meu, o problema é dele. E eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para me dar bem com todo mundo. Tenhamos entendimento da importância das pessoas na nossa vida. Quanto mais pessoas nós tivermos à nossa volta, quanto mais pessoas nós nos relacionarmos, quanto mais amigos nós tivermos, mais rica é a nossa existência. Mais nós temos a aprender, mais nós podemos ensinar. Mais nós contribuímos para o crescimento da humanidade. Façamos, meus amigos e minhas amigas, este esforço, lembrando do quão importante é o relacionamento e também o quão importante é nós nos esforçarmos. Tenhamos o Evangelho de Jesus como norteador das nossas escolhas, das nossas atitudes, e façamos esse esforço conscientes de que, no momento adequado, o nosso esforço será recompensado. E lembremos sempre de agradecer o Cristo por tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós. E valorizemos esse esforço de Jesus através do nosso próprio esforço em praticar tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Eu agradeço a atenção dos amigos, das amigas, e rogo ao nosso querido Jesus que nos envolva com as suas energias benfazejas, dando-nos a coragem para que a gente possa nos esforçar cada vez mais por praticar tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. E eu convido agora então os nossos irmãos e amigos médiuns para que se posicionem junto conosco aqui, a fim de que nós façamos o nosso passe coletivo, rogando aos amigos e às amigas que mantenhamos os nossos pensamentos elevados, agradecendo esse momento, assim dizendo: muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por todas as dádivas que são trazidas a cada um de nós nesse momento. Obrigado, Senhor, pelas energias renovadas, pelas dores minimizadas. Obrigado, Senhor, por todo o amor transmitido a nós. Rogamos que esse auxílio possa permanecer conosco no decorrer dessa semana. Rogamos também, Senhor, o amparo a todas aquelas pessoas que sofrem. Lembramos nesse momento dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, de todos aqueles que nós sabemos que precisam da Tua ajuda. Que as Tuas bênçãos, Jesus, possam estar com todos. Pedimos também por nossos lares, por nossos ambientes de trabalho, de estudo, rogando que as energias divinas, benfazejas, possam estar lá presentes, a fim de que a harmonia esteja sempre por lá. E pedimos também pelas águas que nós portamos, rogando a equipe espiritual da nossa casa, que possam impregná-las com as energias divinas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, todas as essências adequadas a que essas águas se tornem medicação divina, trazendo-nos o auxílio que nós tanto precisamos. E assim sendo, Senhor, agradecidos e felizes, nós rogamos que o Teu carinho, que o Teu amor, que o Teu amparo esteja conosco sempre, nos amparando e nos protegendo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.